Bem, boa noite, graça e paz. Estamos Amém. começando nossa aula. Peço permissão a vocês para a gente gravar a aula, né? E depois disponibilizá-la para os demais irmãos. Certo, Então, se vocês concordam, sim. vamos adiante. Ok. Muito bem, já temos a confirmação aqui da metade. Já que são 4 alunos, 2 já se pronunciaram. A gente tem a autorização, então, né? Então, boa noite a Lilian, a Irã, a Amanda, irmã Vilma, Menias, Obrigada. Boa noite. que já estão aqui conosco, graça e paz. Hoje a Amém. gente Graças a Deus. vai fechar o nosso material. Chegamos ao último capítulo do livro, do módulo de apologética. É um capítulo menor, se compararmos com os outros capítulos, que eram mais densos, mais temáticos. Este último capítulo é mais uma exortação prática diante do que devemos fazer como cristãos para apresentar e defender a nossa fé. O capítulo se chama Elogio da Tolerância. Então, é o capítulo 8. Após este capítulo, especificamente, apenas resta no livro recomendações bibliográficas. Há uma série de livros indicados, as referências todas que o autor fez ao longo dos capítulos, ele coloca a partir da página 99, chamando de Enriqueça Sua Biblioteca. E aí ele vai falando da bibliografia que ele utilizou, dos livros que ele recomenda, né? As citações foram feitas a partir desses livros, desses sites que estão aí. Então, e aí a gente fecha o nosso livro todo, né? Com o capítulo 8, chamado Elogio da Tolerância, capítulo que começa na página 93 e vai até a página 97. 97 e 98 são rascunhozinho para anotações. Então vamos às considerações dessa noite a respeito deste capítulo especificamente. Queria confirmar se vocês estão me ouvindo bem. O som está abafado ou não, está tudo ok. Semana passada o som estava abafado, né? Ok. Mas hoje parece estar melhor. Eu aprendi a mexer no negócio na última aula, né? Você vai apanhando ao longo do percurso aqui. Bom, eu vou, como sempre faço, eu vou passar para a página dos slides. E aí, para eu poder ampliá-los, eu saio um pouquinho de cena aqui na minha tela. E aí deixo de visualizar vocês e deixo de visualizar também o chat. Aí, nesse momento, como já é de praxe, você fica à vontade para interagir, abrindo o seu microfone e falando conosco quando quiser fazer essa intervenção, já que eu não vou estar vendo, porventura, alguma sinalização de vocês. Tá? Então, vou ampliar aqui o nosso slide para melhorar um pouco a apresentação dele para vocês e, consequentemente, a gente dá sequência à nossa aula. Eu abri aqui. Bom, como eu disse, o capítulo é o capítulo 8 do nosso livro de apologética, e o capítulo se intitula Elogio da Tolerância, termo extremamente presente nos dias de hoje. Temos aqui um fundo musical, né? Passando na rua também, não sei se vocês ouvem, né? Tem umas músicas bem feias, né? A gente é obrigado a escutar. O termo tolerância é um termo muito presente na mídia,
no chamado politicamente correto, nesse mundo de hoje, né? Um mundo que pede tolerância ou que exige tolerância e que, paradoxalmente, tem sido muito intolerante. Né? É curioso isso, né? Quando se exige tanta tolerância, a gente tem muita intolerância, inclusive daqueles que se dizem tolerantes. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa contradição dos tempos de hoje. Eu diria que, como igreja, como cristão evangélico, nós temos alguns desafios a respeito desse tema. Desafios tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista externo. Então, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso segmento evangélico, pensando em geral, e também dentro da igreja local, a gente tem desafios para lidar com polarizações, com divisões, né, com grupelhos e com diferenças de pensamento, às vezes por razões doutrinárias, às vezes por razões relacionadas à interpretação de uma doutrina bíblica específica. Mas agora a gente tem um componente muito forte, desde as últimas eleições presidenciais, que as brigas, as polarizações, as discussões, as divisões dentro da igreja também passam a ser por razões políticas, por razões ideológicas, por escolhas partidárias, por escolhas de tendências políticas. É um desafio que a gente tem como igreja e como cristão individualmente. Além dos desafios externos. Né? Externamente, nós enfrentamos e lidamos com exclusões e incompreensões. Numa via de mão dupla, eu coloquei aqui numa via de mão dupla, pensando da seguinte maneira: tanto a gente tem desafios ou dificuldades para lidar com aqueles que estão fora da igreja, de alguma maneira atacando, criticando ou não compreendendo, né, o nosso pensamento, nossa visão de mundo, etc. Como eles também têm dificuldades de nos entender. Não só muitas vezes nós somos incompreensivos, como a turma de fora também não nos compreende. Né? Então é uma via de mão dupla esse desafio da tolerância. E eu ouso dizer que uma das coisas que Jesus falou a respeito de que o mundo nos odiaria, a respeito de que sofreríamos perseguições, tem a ver também com esse ódio e perseguições, entre aspas, perseguições no caso do Brasil, que a gente enfrenta hoje também. A gente sabe e deve ter essa compreensão que a gente erra também, né? Como igreja, a gente erra e, ultimamente, eu ouso dizer outra coisa, a gente tem errado muito como igreja no contexto da sociedade, que envolve as dificuldades, como eu disse, inclusive na área da política. A gente precisa fazer meia-culpa, a gente precisa fazer autoavaliação. Né? Afinal de contas, o capítulo nos convida à tolerância e faz uma espécie de elogio à tolerância. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios do ponto de vista interno, do ponto de vista externo, com relação a lidar com o diferente. Quando a gente fala de tolerância, a gente está querendo falar a respeito do lidar com as diferenças e, sobretudo, lidar
com os diferentes. Eu estou vendo aqui no WhatsApp do grupo que a irmã da guia está com dificuldade de entrar na nossa sala. Se alguém puder ajudá-la, eu agradeceria, né, para saber qual é a dificuldade que ela está enfrentando. Já começo com uma dica de livro, cujo título é bem curioso e bem interessante. O título é A Intolerância da Tolerância. Subtítulo: A crise da tolerância que, redefinida, se tornou repressiva, perigosa e intelectualmente debilitante. É um livro de D.A. Carson, pastor americano, em que ele vai mostrar que muitos grupos que pregam a tolerância, que exigem a tolerância, que esbravejam criticando a intolerância, muitas vezes é mais intolerante ainda. É do tipo, vocês têm que ser tolerantes, vocês crentes, vocês evangélicos, vocês são muito fundamentalistas, vocês são muito conservadores, não toleram o diferente. E ao mesmo tempo que os críticos dizem isso, eles também não nos toleram, eles também não concordam, eles também não aceitam a nossa opinião. Então, nessa suposta tolerância, há também muita intolerância. É o tipo, eu tolero você desde que você pense igual a mim. Se você pensar diferente, aí a coisa muda de figura. Né? Então, é um livro erudito que vai discutir a respeito dessa temática, A Intolerância da Tolerância, de D.A. Carson, da editora Cultura Cristã. Tolerar quem pensa igual não é tolerar, é concordar. Nemias, creio que você falou aí, mas eu não te ouvi bem. Se você puder repetir. Não entendeu bem? Melhorou agora ou não? Melhorou agora. Não, estou dizendo que tolerar quem pensa igual não é tolerar, né? É concordar. É verdade. É verdade, né? Aliás, eu me lembro agora das palavras de Jesus, quando ele diz, olha, se você ama o seu amigo, está fazendo diferença nenhuma, né? Isso é o óbvio, né? Eu quero ver você você amar o seu inimigo. Você chamar o inimigo para andar mais 2 léguas. É por aí, né? Dentro do protestantismo brasileiro, a gente verifica uma polarização. E eu falo agora entre grupos denominacionais ou dentro do contexto da igreja evangélica ou dita evangélica no Brasil. Uma polarização entre a verdade e o poder. Ou entre, em outros termos, entre a razão e a unção. Existem irmãos ou grupos de igrejas ou denominações específicas que afirmam que têm a verdade. Eu tenho a verdade doutrinária, eu sigo a Bíblia da maneira mais correta, eu tenho a leitura mais certa da Bíblia. E há um outro grupo que está em outro polo e que diz: eu tenho o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Vocês têm a verdade, eu tenho o poder. E isso gera atritos, gera conflitos, gera um mundo polarizado, resultando, por um lado, numa mente fria, e por outro, podendo resultar numa espécie de monstruosidade no sentido de brutalidade. Eu tenho o poder, então Deus está comigo, o resto não está, vai para o inferno.
e o outro diz, eu tenho a verdade, eu tenho a interpretação correta, vocês estão todos errados. Vai gerando dentro do protestantismo brasileiro, dentro da igreja evangélica brasileira, essa polarização que se materializa em denominações específicas, mas que pode se materializar dentro das igrejas locais também, em grupos que são mais racionalistas e outros que são mais ungidos. Enfim, cria-se uma espécie de conflito entre ser transformado pelo Espírito e ter a verdade e a doutrina correta. Como se fossem coisas que não podem ser conciliadas, como se fossem coisas irreconciliáveis. Então, criar um conflito entre eu tenho os dons do Espírito Santo e o outro diz eu tenho a doutrina certa e os dons estão mal interpretados ou algo do gênero. Me parece que o problema, como diria pastor Ed René, não é de poder ou de verdade. O problema é a falta de amor. Está faltando amor nos dois polos, né, dessa divisão. Né? O cristianismo é muito mais amor, muito mais uma ação prática de amar ao próximo, de anunciar as boas novas, da paz, da salvação, né, de unidade, de estarmos juntos formando uma nova comunidade em Cristo, do que necessariamente uma disputa interna entre quem tem o poder ou quem tem a verdade. Né? Poder sem amor leva à tirania. Verdade sem amor pode levar a racionalismo, a frieza, a indiferença. Creio que nós somos convidados não só a buscar poder de Deus, como a verdade de Deus, tudo isso temperado com o amor de Deus. Seríamos mais tolerantes, estaríamos mais unidos. Então, acho que a primeira exortação que me vem à mente quando o nosso capítulo fala de elogio à tolerância diz respeito à não criação de facções. Isso não é um problema da igreja brasileira atual, só de hoje, só de agora. Paulo já falava na carta aos Coríntios da divisão que havia dentro da igreja de Corinto. Um grupo que dizia que era de Paulo, outro que dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, e alguns, talvez, se achando até melhores, dizia que era de Jesus, colocando Jesus ali em pé de igualdade com os outros apóstolos. Né? E Paulo vai tentando corrigir isso, corrigir essas distorções, essas divisões. É curioso que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Pelo menos as cartas deixam isso muito claro, né? As cartas de Paulo deixam isso muito claro. Uma igreja que tinha os dons espirituais sendo desenvolvidos. Por outro lado, era uma igreja que tinha inúmeros e gravíssimos problemas de imoralidade, inclusive, muito forte, e de facção dentro da igreja. Nos próprios escritos dessas duas cartas que chegaram até nós, insinua-se que Paulo escreveu mais duas cartas para a igreja de Corinto. Então imagina, 4 cartas para essa igreja. Abarrotada de dons e abarrotada de problemas. Né? As duas coisas caminhando ali juntas. Então nós somos convidados à unidade, à não facção. Né? A igreja de Corinto exemplifica isso para a gente. Esse é o momento que eu dou aquela paradinha para beber minha água e pergunto se vocês querem fazer alguma observação. A irmã Lília coloca uma observação aqui no chat.
ela acha que é devido a esses dois aspectos surgem o grupo dos desigrejados, dos descrentes do Evangelho. É uma das possibilidades, né? Uma das razões, né, de pessoas que olham para dentro da igreja e diz tem alguma coisa errada aqui. Isso não é igreja, isso não é evangelho. Né? E esses escândalos últimos que estão surgindo cada vez mais com frequência, né, dificultando até a nosso anúncio, nosso testemunho, né, entre os outros, já que hoje ou foi ontem um pastor, antes de entrar numa live, chama a esposa de imbecil, quase agride, agrediu verbalmente, quase agride fisicamente também. O mundo olha para isso e diz, o que é que eu vou fazer num lugar desse, né? Se ali parece que é pior do que eu aqui fora, né? É pancada, viu? É difícil, né? É difícil. A irmã Dagui, eu acho que não conseguiu entrar, né? Mais alguma observação? Enquanto a gente deu essa paradinha? Então deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Coloquei umas charges aqui que eu encontrei na internet, associado geralmente à questão política, né? A gente tem duas charges aqui. A primeira, uma discussão entre dois eleitores, cada um deles gritando que odeia o candidato do outro, e duas pessoas olhando ali por fora e chegando à conclusão que quem vai vencer é o ódio. O ódio vai vencer, né? Independentemente do candidato que vai ser eleito, o ódio de ambos os lados, né, será o vencedor. Né? Aqui também essa outra charge, o carinha está escrevendo na camisa e fazendo um sinalzinho de coração, né? Sinal bem comum que se faz para as câmeras hoje em dia. Ódio. Né? Existe um termo que a sociologia está usando para interpretar muito do comportamento de hoje, que é dizer que a gente está vivendo uma cultura de ódio. Essas expressões aqui, haters e cancelamentos, são duas expressões hoje muito comuns nas redes sociais. Os haters são aqueles... Hater é a palavra que vem do inglês, é aquele que odeia, né? Vem de ódio. E a cultura de cancelamentos, de bloqueio, de bloquear o outro, de tirar o outro, de Odeia e persegue, né, Tony? bloqueio e persegue, né? Odeia e persegue. Odeia e persegue, sim. Então, a gente está vivendo essa época, né? E eu vou confessar aqui para os irmãos, não sei se é um pecado, né? Se for, vocês me absorvam, digam a minha penitência. Mas eu deixei de seguir muito irmãozinho da igreja nas redes sociais. Viu? Em Facebook, em Instagram, nas redes sociais. Até que até tenho usado pouco. Né? Deixei porque não estava me contribuindo em absolutamente nada. A turma está brigando, gritando e estribuchando nas redes sociais e eu me sinto mal com esses negócios, eu prefiro nem participar deles. Então deixei de seguir alguns irmãozinhos, cancelei, acho que eu incorri nesse pecado aí, né? Cancelei uns irmãozinhos, acho que eu cancelei já para não pecar, né? Eu acho que foi isso, né? Já para não participar desse processo. Mas a gente está vivendo isso, uma cultura de ódio, a cultura dos haters, de pessoas que entram nas redes sociais dos outros para destilar agressão, para criar confusão, para, né,
expor de forma negativa o outro. Isso acontece muito, sobretudo com celebridades, com gente famosa, que dizem alguma coisa e incorrem em alguma falha e por aí vai. E as agressões verbais estão bem presentes. Né? O que dói bastante é a gente experimentar ou vivenciar isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso aí é ainda mais doloroso. O nosso capítulo 8 traz um trecho do Evangelho que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e que o pastor Israel Belo de Azevedo, autor do nosso livro, ele diz que é um trecho que traz uma história de intolerâncias. Então a gente, a partir de agora, vai dar uma analisada em Lucas capítulo 9, versículos 46 a 55. Se você está com o seu livro, esse texto bíblico está transcrito na página 94. Se você quiser abrir a Bíblia, não está com o livro aí, fique à vontade, se quer acompanhar pela Bíblia ou pelo livro. Mas, página 94. Lucas capítulo 9, versículos 46 a 45. Eu queria ler com vocês. Vou ler aqui, tá? Lucas 9, 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. É curioso esse versículo 54, né? Tiago e João dizendo: Senhor, vamos destruir esse povo todinho, vamos mandar fogo do céu e consumir essa galera toda, né? Olha a mentalidade que a gente pode apresentar, né? Os discípulos de Jesus apresentaram naquele momento. Os caras estavam andando do lado de Jesus, do lado ali, aprendendo no dia a dia, né? E chegaram com essa fala. Antes disso, eles queriam saber quem é que ia ficar em primeiro lugar, quem ia ser o líder, né? Quem é que ia comandar. Estavam discutindo entre eles qual seria o maior entre eles. Jesus vai dizendo: vocês não estão entendendo nada. Vocês não sabem de qual espírito vocês são. Vocês estão interpretando tudo errado. Vocês não aprenderam a coisa, né? Então, uma história de intolerâncias. Essa passagem do Evangelho na expressão do pastor Israel Belo de Azevedo. Nos versículos 46 e 47, que se fala da discussão entre os discípulos de quem seria o maior, a gente percebe nesses versículos especificamente, mas também lá no versículo 54 que a gente falou, né, que Pedro e João querem mandar fogo sobre os samaritanos,
a presunção de nossa superioridade, a ideia de que nós somos melhores que o outro. Tiago e João estavam dizendo, nós somos melhores que esses samaritanos aqui. A gente devia queimá-los. Os samaritanos estão olhando para os discípulos e estão dizendo, esse pessoal se acha superior, acha que só tem adoração em Jerusalém. Vamos passar para Jerusalém, não vamos aceitar eles aqui não. É a presunção de superioridade de ambos os lados. Internamente, entre o grupo, entre os próprios discípulos, e externamente no diálogo com quem está fora. Isso acontece também com a gente, né? As disputas internas de quem é que vai ser o líder, né? Quem é que vai comandar o ministério. Eu sou melhor, fulano não deveria estar ali, ele não é preparado, eu sou mais preparado que ele. Né? Ou na relação igreja-sociedade, né? A igreja olha para a sociedade e diz, um bando de gente perdida, a gente é moralmente superior. E aí quando a nossa moralidade é exposta, né? A nossa falsa moralidade é exposta, a gente fica ridicularizado. A não aceitação da possível superioridade do outro. Jesus, no versículo 47, diz que, aliás, o texto diz que Jesus sabia o que se passava no coração deles. Coração vaidoso, desejo de grandeza, que Jesus interpretou o que está por trás ali daquela disputa, daquela fala entre os discípulos. No versículo 48, final do 47 e no versículo 48, Jesus pega uma criança. Toma uma criança, coloca pertinho de si, ensina a partir dessa imagem, a partir dessa presença da criança. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. A gente talvez não tenha muito ideia da representação do que eram as crianças naquele tempo. Talvez a nossa ideia atual seja bem diferente. A gente não tem talvez a noção de marginalização que as crianças tinham. A sociedade antiga do povo de Deus, né, inclusive, não colocava a mulher em evidência, não colocava as crianças em evidência. Parece que eram seres secundários, diminuídos, menos importantes. Jesus pega justamente uma criança para dizer, vocês deviam aprender com ela, vocês deviam recebê-la, porque quem recebe aqueles que vocês desprezam é que estão me recebendo. Então, Jesus vai quebrando a lógica social que permeava a mente do povo judeu, a religiosidade da época, a cultura da época. Então, a gente precisa aprender isso também. Muitas vezes nós marginalizamos os outros, nós diminuímos os outros e somos convidados a compreender que Jesus também chama o outro, o marginalizado, para perto dele, para recebê-lo e para nos convidar a receber, né, ambos. E a lógica de Jesus é: quem recebe esta criança, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe ao Pai. A criança também, hoje em dia é mais fácil a gente interpretar a criança a partir das categorias de ingenuidade, de inocência. Talvez não fosse a visão que se tinha na época. Na época, como eu disse, era uma visão mais de um ser ainda em formação, que não deve, né, ter muita importância,
marginalizados, sem quaisquer direitos, e Jesus pega isso para si. Hoje, a leitura que a gente faz é uma leitura da criança como inocente, como ingênua, né? Espontânea, e óbvio, podemos e devemos aprender também com essas características da infância, essas características das crianças, né? A criança, o pastor Israel coloca no texto, e diz, olha, a criança brinca com o outro, a despeito da classe social, a despeito da cor, a despeito das diferenças. Ele brinca, são amiguinhos, eles trocam os brinquedos, eles se abraçam. Vamos aprender com as crianças, né? Essa leveza, essa espontaneidade, essa vida sem olhar o outro de cima para baixo com um ar de superioridade. E aí a gente lembra da passagem da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 8. Vou abrir aqui só para não dizer escapando os termos. Filipenses capítulo 8, versículos 3 a 8 diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha um conceito de humildade que Paulo dá aos filipenses. Considere o outro superior a você. Trate o outro sem facção, sem partidarismo, sem divisão. Não faça as coisas por vanglória, mas faça por humildade, considerando o outro melhor que você, superior a você. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, versículo 5 de Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que poderia muito bem se apegar ao fato de ser Deus e resolver a parada de forma bruta, vamos dizer assim, né? Mas não. Ele que poderia fazer o que quisesse, decidiu agir com humildade. Então esse é um convite que Jesus faz aos discípulos e que a Bíblia nos faz também nos dias de hoje. Percebo um silêncio gigantesco aí de vocês. Alguém quer fazer alguma observação? Estamos por aqui. Ainda bem, hein? A gente se sente meio só nesses instantes. Vamos voltar aqui então para os nossos slides. Versículo 49 a 54 do texto que a gente está lendo vai mostrando que intolerância não se combate com a intolerância, com ódio ou com violência. Os samaritanos não deram muita trela para os discípulos, para a comitiva de Jesus. No versículo 53 diz, olha, não o receberam. Né? Aconteceu que tal, uma musiquinha passando aí, Jesus envia mensageiros que vão antes lá, meio que organizem lá, né, a nossa pousada, a nossa chegada, né, aluguem lá os quartos, deixem reservados. Os samaritanos não quiseram recebê-los, não. Esse povo vai para Jerusalém, esse povo nem gosta da gente, nem a gente gosta dele, não vamos recebê-los, não. Não tem vaga aqui, não. Né? Provavelmente podem ter dito assim. E daí vem a reação de Tiago e João. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu
para os consumir, né, Jesus disse, não é assim não, cara. Quer dizer, Jesus não falou cara, né? Eu estou dizendo aqui, né? Os amigos, não é assim não que se resolve as coisas. Não é Pedro que tira a espada e corta a orelha do soldado. Né? Pedro, calma aí, Pedro. Guarda essa espada. Deixa eu botar a orelha aqui na cabeça do rapaz. Calma aí, Pedro. Não é assim que a gente deve agir. Violência não se combate com violência, intolerância não se combate com intolerância. Esses fragmentos de textos que estão aí na tela, Mateus 5, versículos 10 a 12, 20 a 25, são fragmentos do Sermão da Montanha. Em Mateus 5, 10 a 12, mais especificamente, fragmentos das bem-aventuranças, em que Jesus vai ensinando aos seus discípulos e, consequentemente, a todos nós, que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sintam-se, é como se Jesus estivesse dizendo, sintam-se privilegiados por serem perseguidos em meu nome. É difícil isso, hein? É difícil. Né? Conviver com a diferença inclui a liberdade religiosa. Os discípulos estavam convictos de que os samaritanos estavam errados, eram errados, adoravam no lugar errado, o verdadeiro lugar de adoração era em Jerusalém. Então não aceitava o outro, a maneira do outro de adorar. Conviver com a diferença inclui a liberdade religiosa. Quando restringimos a liberdade do outro, também autorizamos a supressão da nossa. Quando a gente quer apenas impor a nossa religião, o nosso modo de pensar, nós estamos dando margem para que o outro faça o mesmo com a gente. Quando a gente diz, você não tem vez, não tem voz, não tem razão, não deve falar, por que o outro não pode dizer a mesma coisa conosco? Né? Por isso que Jesus diz, o meio de agir não é esse. Dar a outra face é justamente resolver as coisas de forma diferente. Não é o revidar vingativo, que não vai levar a nada, que não vai construir absolutamente nada. E aí, no versículo 55, que a gente leu, Jesus diz para os seus discípulos, os repreende, né? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. E alguns manuscritos têm, e disse, vós não sabeis de que espírito sois. E aí eu coloquei como destaque para a gente nunca esquecer disso, né? A qual espírito pertencemos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. De que espírito nós somos? A qual espírito pertencemos? A gente não pode perder isso de vista na relação com o outro, seja internamente, seja externamente. E a gente fecha a nossa aula com outra advertência que está na passagem chave do nosso texto de Lucas 9, versículo 56. Diz assim o versículo, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia.
Ou seja, Jesus disse, a gente não vai ficar lá não. Jesus poderia ter dito, arranja um lugar lá, a gente vai ficar lá de qualquer jeito, lá em Samaria, a gente vai alugar qualquer pousada, qualquer quarto, nem que a gente tenha que derrubar quem estiver na frente. Jesus disse, vamos arranjar lugar no outro lugar, né? Vamos arranjar pousada no outro lugar, vamos evitar um confronto que é desnecessário, que é inútil. Né? São recomendações também que Paulo dá a Tito e a Timóteo. Curiosamente, recomendações a líderes, a pastores, a presbíteros, né? a pessoas que exercem cargo de pastoreio ou de liderança, no caso de Tito, no caso de Timóteo, dois jovens que foram discipulados, que acompanharam Paulo em algumas de suas viagens. Título capítulo 3, versículo 9, Paulo diz a Tito, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. No versículo 10 ainda diz, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então, são recomendações que Paulo dá a Tito. Tito, não vai entrar em contenda desnecessária, infrutífera, insensata, que não vai levar a lugar nenhum. Fica peixe, né? Como se dizia antigamente na gíria da minha época de escola. Não sei se vocês conhecem essa expressão. 2 Timóteo, se a gente fosse fazer uma releitura do texto bíblico, né, no linguajar, né? Tito, fica peixe, Tito, né? Fica calmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14, Paulo diz a Timóteo, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. No versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Parece que vai virando uma bola de neve, a coisa vai piorando. Versículo 23 do mesmo capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, continua o versículo 25. Bem, essas eram as considerações que eu tinha para trazer para vocês nessa nossa noite de finalização. E da mesma forma que a gente começou procurando uma passagem bíblica aqui, a gente começou as primeiras aulas do nosso módulo de apologética em 1 Pedro capítulo 3. E eu vou fechar com 1 Pedro capítulo 3 também, quando Pedro diz, 1 Pedro 3 e 15, né, para a gente estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há na gente. No versículo 16 ele diz, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Uma coisa que mudou meu pensamento ao ministrar a respeito de apologética
nesse módulo, nesses dias. A apologética é sempre um tema muito ligado à questão intelectual, à questão da defesa da fé, da argumentação racional, de ter o melhor argumento, de ter as grandes explicações, as explicações mais corretas a respeito de passagens complexas das escrituras, das críticas que são feitas, saber defender, etc. e tal. Uma coisa que me fez pensar muito ao ler sobre para as nossas aulas, sobre esse conteúdo, é que a Bíblia está muito mais preocupada em que a gente faça uma apologética prática do que essa apologética racionalizante, argumentativa. Ela é importante. Adoro isso, adoro estudar, adoro conhecer os argumentos, saber rebater as críticas, acho que é uma coisa importante e a Bíblia não descarta isso. Mas parece-me que, em primeiro lugar, vem vida, vem testemunho, vem paz, vem exemplo. Isso convence muito mais que palavras, convence muito mais que argumentos. Para mim foi um aprendizado, foi uma reorganizada na visão que eu sempre tive a respeito de apologética. Né? Os textos bíblicos estão dizendo a todo instante que a melhor argumentação é amar, é acolher, é chorar com o outro, é entender o outro. Claro, defender também a fé, argumentar, mas sabendo, a gente não pode reduzir a defesa da fé cristã ao aspecto racionalista, porque a gente classificaria a defesa da fé nos mesmos moldes do que a filosofia chama de modernidade, de visão de mundo moderna, iluminista, racional. Né? E eu creio que a Bíblia vai além dessa redução ao aspecto racional. Bem, meus queridos irmãos, amigos, alunos, essas eram as minhas considerações para o dia de hoje, para a gente fechar o nosso material de apologética. Espero que tenha havido aprendizado, que eu tenha despertado em vocês alguns interesses de leitura, enfim, e que a gente possa participar de outros módulos presencialmente, né? Eu estou com saudade de ver gente presencialmente, né? Porque tá duro esse negócio, viu? Nania já está perguntando aqui quando é que a gente começa o próximo módulo. Eu acho que a gente só vai pensar em próximo módulo próximo ano agora, de preferência pós-vacina, né? Não sei se eu teria muito estômago ou paciência para dar um outro módulo online. E é cansativo para vocês também, né? Para mim não, eu trabalho com isso, né? No IFPB eu dou aula online. O curso no qual estou lotado é a distância. Já era antes da pandemia e agora que ficou mais ainda. Então eu estou acostumado. Mas que dá saudade, dá, viu? De gente, de estar junto. Mas queria ouvir vocês. Alguma pergunta a respeito do assunto, do conteúdo? Sobre o próximo módulo, né, a gente tem vários capítulos dessa coleção da editora Vida Nova. Um dos que falta é um sobre louvor. É uns 2 ou 3 que faltam, não me recordo agora quais são. Um deles era sobre louvor, mas olha, ele é bem extenso, bem grande. E não sei se ficaria legal online não, ele ficaria muito cansativo, muito demorado. Né? Eu acho que é o momento da gente dar aquela respirada nas nossas aulas, fechar esse ano e pensar módulos agora só no próximo ano. Pelo menos essa foi a minha expectativa, a minha intenção. A não ser que o grupo diga, não, vamos continuar com as aulas, vamos ver outro módulo aí a gente olha o que está faltando, pede os livros,
cria de novo, né? Mas vamos dar um tempinho, pelo menos um mês aí, para a gente dar uma. Ter as segundas-feiras livres. Boa noite. Primeiro, pedir perdão pelo meu atraso. Hoje, o último dia, eu não poderia faltar, mesmo chegando atrasado. Se você não falasse, eu nem sabia, viu? Que eu estava apresentando os slides, não vi quem chegou depois ou antes. Você se denunciou. Eu quero até saber a aula, quando você manda, você disse que manda para o e-mail, é para um e-mail específico ou e-mail para quem pede a aula? Desde que a gente começou a gravar as aulas, acho que é umas 4 aulas atrás, alguns irmãos pediram para eu mandar por e-mail. Aí eu solicitei que quem quisesse me mandasse um e-mail. Aí desde então eu mando para esse e-mail do pessoal, né? Não sei se o seu acho que tá no meio lá, não? Não sei, no meu e-mail eu não tenho visto chegar, não, mas a gente vê isso depois. Você manda mas seu assim, falando e-mail. sobre o retorno. Manda seu e-mail que Oi? aí eu mando inclusive o link das outras aulas também. Certo, certo. E sobre a aula, particularmente, eu sinto saudade da aula presencial, é muito gostoso o clima, o ambiente, e embora que a aula virtual é confortável, né? Eu acho. Você em casa, tal, chega, janta, tal, já fica ali, começa a aula, você em casa, termina a aula, a pessoa em casa, às vezes, nem está me lembrando aqui, cochila. E quando o recurso de palavra, você nem perde a aula, né? Toma um cafezinho. Exato. E, assim, particularmente, como está começando já a acelerar a questão do trabalho, né, a questão das eleições, aí eu só vou ter paz mesmo lá para janeiro. E olha lá, como mudou a data, né, estendeu, mudou a data, foi adiado para um pouco mais à frente, as eleições, aí o trabalho da gente fica muito corrido. Então, para chegar, para pegar aula, para assistir, enfim. Ok? Ok. Mas parabéns, obrigado, Toninho, pela disposição, até por você dar aula online, e mais uma online, eu acho que até online cansa, né? Acho que você também cansa de dar aula todos os dias e a gente ser mais uma turma. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela a sua forma didática e singular de dar aula, é muito, muito bom. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Toninho, Oi, Irã. tá ouvindo aí? Tô joia? Tô ouvindo. Antes que algum colega diga, eu quero fazer as suas palavras as minhas, principalmente nesse fechamento de raciocínio que você foi muito feliz em questão de usar a cabeça, o raciocínio, mas principalmente na questão do amor, da empatia um com o outro, isso é muito importante. E um dos exemplos que você me deixa aqui é essa sua ganância de estudar, de pesquisar. Isso, para mim, é um exemplo, né? E eu estou me aprofundando nisso aí, e a defesa da fé tem que ser por aí. Tem que ter um conhecimento básico, tem que ter a teoria, o raciocínio, mas principalmente o amor e o cuidado um com o outro. E Deus abençoe a todos, aos colegas aí, principalmente você, sua família, que tem tolerado você aí nesse quarto, os filhos também, né? Eu expulso o Guilherme toda vez que eu vou dar aula aqui. Eu gostei dessa questão de Gerson, assim, como é que ele faz para botar essa foto aí e ficar como se estivesse assistindo a aula toda presencial. É legal. Valeu, um grande abraço a todos. Um abraço, Irã. Faço minhas palavras de Irã. Por isso eu tomei logo. Bacana. Hoje eu estava lembrando, temos a nossa irmã Lilian, que ela está participando no chat, né? E eu fiquei, a última aula, eu preciso perguntar uma coisa a ela. Se a pronúncia do nome dela é Lilian
ou é Lilian? Ela vai ter que responder aqui pra gente. É Lilian, não tem acento. Mas, rapaz, eu passei o ano todinho falando errado, tá vendo? Não, mas não tem problema, não. O pessoal chama de Lilian, Lilian, Liliane, Lili, eu atendo. De todo jeito eu atendo. Tá bom, pelo menos no último dia eu vou acertar, irmã Lilian. Foi um prazer tê-la conosco, né? Irmã Lilian é de outra denominação, foi convidada pela irmã Vilma e veio e participou das aulas presenciais e online, e a gente, né, a teve sempre muito bem-vinda, né? Espero que Obrigada. em outros módulos, né, você possa participar também com a gente, né, Oh, que bom, do curso. gostei. Fica aí, não sai da tela não, que eu vou tirar a foto da turma aqui. Cadê Nemias? Só tá faltando Nemias voltar. Apareça aí, Neemias. Nemias tava botando um prato o garfo de cuscuz na boca aqui. Foi não. Tirem foto aí também, porque a foto que eu tiro eu apareço com o celular, né? Aí, pra gente depois postar no grupo enfim. Tá bom. Ficar como registro da nossa turma, da nossa aula. Pronto, já, se eles quiserem fechar a câmera, fiquem à vontade. Vou desligar aqui a gravação, né? Porque a gente já está nos momentos de despedida.